Lentes prismáticas. Uma lente prismática é um corpo transparente, que pode ser de plástico ou de vidro óptico, limitado por duas superfícies não paralelas, que se cortam em uma reta chamada ápice do prisma. O ângulo formado pelas duas superfícies do prisma é o ângulo do prisma. O lado oposto ao ápice é chamado base. Sua propriedade é desviar os raios de luz que o atravessam, para sua base. O deslocamento aparente dos objetos, vistos através do prisma, ocorre na direção do ápice. Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mister Óculos. E a aula hoje é dioptria prismática. Assista a aula anterior a essa antes de assistir essa. Essa é a última aula desse módulo. Breve teremos o quiz de perguntas e respostas de todas as aulas. E aí iremos passar para o segundo módulo. O prisma tem um eixo virtual, que vai do ápice até a base. As lentes prismáticas são usadas na correção e desvios dos olhos, assim como forias, estrabismos e distúrbios da binocularidade. Um raio de luz que incide num prisma desloca-se para sua base. O deslocamento dos objetos através dos prismas ocorre no sentido base para o ápice, como demonstra o desenho acima. Obtenção de prismas pela descentração do centro óptico. Pode-se obter um prisma pela simples descentração do centro óptico de uma lente dioptricamente graduada e pronta. Por exemplo, para se calcular uma dioptria prismática, basta usar a seguinte equação. Sendo delta igual dioptria prismática, d igual dioptria da lente, d minúsculo igual descentração do centro óptico em milímetro. Vemos no lensômetro o posicionamento da cruz coincidindo com o círculo 3, que corresponde à dioptria prismática. Para o OD a marcação para o montador indicará prisma 3,00 base temporal, com dioptria de qualquer poder. Descentração em milímetro. Para se calcular quantos milímetros serão necessários descentrar uma lente pronta, para a obtenção de determinados valores prismáticos, usa-se a seguinte equação. Sendo delta igual dioptria prismática, d igual dioptria da lente, d minúsculo igual descentração do centro óptico em milímetro. Isso significa que, usando-se lentes prontas, poderemos conseguir prismas pela simples descentração do centro óptico. Use o lentômetro e descentre a mira até o círculo correspondente ao prisma desejado e marque o novo centro geométrico no qual o montador se baseará para montar a lente. Tabela indicativa de quantidade de milímetros necessária para a obtenção dos prismas indicados na barra superior. A tabela acima demonstra quantos milímetros serão necessários descentrar o centro óptico da lente pronta para se obter determinados prismas. Variação do poder dióptrico das lentes em função da variação da distância vértice. Sabe-se que distância vértice, dV, é a distância entre o ápice corneano, seu ponto mais saliente, e a lente corretora, seu ponto central. Quando o oftalmologista ou optometrista faz o exame de refração ocular, obedece a uma determinada distância vértice. A distância aceita como padrão, entre a lente do refrator ou a lente da caixa de prova é de 12 mm. Quando, por razões de conformação facial as lentes dos óculos terão que ficar mais afastadas, ou mais próximas da córnea, haverá uma variação no poder dióptrico anteriormente prescrito. Assim sendo-se uma lente mais 14,00 dioptria foi refratada a uma distância vértice de 12 mm. E as lentes forem montadas nas armações com alma DV de 18 mm. Haverá um aumento do poder anteriormente refratado. Nesse caso, com um aumento de 6 mm. Na DV, a lente assim posicionada passará a ter mais 15,08 dioptria. Ou seja, aumentada em mais 1,08 dioptria. O cliente ficará hipercorrigido. Algumas vezes o cliente ficará sofrendo com a hiperrefração visto que o encontro focal dentro do olho se dará antes da mácula fóvea, no fundo da retina. Caso os especialistas desconheçam este fato, muita perda de tempo e desgaste entre o médico e o óptico certamente haverá, e o pobre do cliente fica sem saber o que acontece. Muito embora as modernas cirurgias da catarata tenham praticamente eliminado estes problemas, resta ainda ao óptico e optometrista o conhecimento destas lições que fazem parte do conhecimento necessário. Para que se possa calcular a variação do poder dióptrico em função da variação da distância vértice, use a seguinte equação. Sendo doutor, refração modificada. D1, refração original da receita. D, distância que a lente foi movida, em metros. O quadro acima demonstra a variação do poder dióptrico para cada 1 mm de mudança da distância vértice. Observação.
Usando a equação, se a lente é positiva e fica mais próxima do que a distância usada no exame de refração, use o sinal menos, hífen, da equação. Se a lente é positiva e fica mais afastada do que a distância usada no exame de refração, use o sinal mais, da equação. Se a lente é negativa fica mais próxima do que a distância usada no exame de refração, use o sinal menos, hífen, da equação. Se a lente é negativa e fica mais afastada do que a distância usada no exame de refração, use o sinal mais, da equação. Como o míope tem um grande poder de acomodação, o cálculo nas lentes negativas quase não é usado, o que não ocorre com as lentes positivas dos hipermetrópes e afásicos. Um exemplo. RX original, ES. Mais 14,00. DV usada no exame de refração, 18 mm. Distância com que ficarão as lentes nos óculos, 12 mm. Distância em que a lente foi movida, em metros. Nesta caso usa-se o sinal menos, mais, para reduzir sua dioptria, visto que quando aproximamos dos olhos uma lente positiva prescrita ela se torna mais fraca. Isso significa que se na lente prescrita, mais 14,00, foi refratada a uma DV de 18 mm. E os óculos confeccionados deixarão a lente a uma DV de 12 mm, o óptico deverá entender que a refração foi modificada para mais 12,92. Significando que a lente a ser confeccionada deverá ser aumentada a 1,08 dioptria. Preciso será que o especialista que prescreveu a lente tenha conhecimento desta parte da ótica geométrica aplicada. Caso o óptico, inadvertidamente, faça a lente exatamente como prescrita pelo especialista, deixará o usuário extremamente desconfortável, visto que ficará hiporrefratado em menos 1,08 dioptria. Com este conhecimento e as condições da armação escolhida, a lente deverá ser confeccionada com esse mais 15,08 dioptria. Caso o oftalmologista ou optometrista não tenham conhecimento da modificação no poder da lente, ficará complicado resolver a questão, porém o cliente, que é o mais importante, ficará satisfeito.